Oi, gente, boa noite. Então, vamos lá. Ok, são 7h10, vamos começar a nossa aula, gente. Deixa eu ver. Bom, você não vai empurrar aqui? Não. Tem um gato empurrando o computador. Bom, gente, vamos lá. Continuando, então, a nossa 7ª aula. Hoje, a gente vai começar a ver tudo se amarrar. Tudo que a gente já conversou nas aulas anteriores, a gente vai entender onde é que começa a se encaixar para fazer funcionar direito essa história. Então, a gente vai estar falando hoje, começando a falar dos indicadores em gestão de pessoas. Como toda área, a gente já conversou isso também no comecinho, né? Assim, nós já saímos daquela era em que RH era algo muito intangível, falava só de comportamento, das pessoas ficarem felizes e bem-estar, passou a se tornar algo estratégico, né? Então, na última década, caminhou para ser algo estratégico dentro da organização. Isso também é importante porque valorizou o profissional da área de gestão de pessoas, e isso significa que melhoraram os salários, melhorou também a questão de você ter acesso a informações, a cursos, treinamentos, para você estar também melhorando a sua performance profissional. E como toda área estratégica, a gente tem que mostrar números. Como é que a gente sabe se houve melhoria na performance, ou se está estacionado, ou se, ao contrário, desceu, né? A questão, o resultado ficou negativo. A gente trabalhando indicadores. A gente só tem como saber se alguma coisa continuou no lugar, melhorou ou piorou, através de parâmetro. Então, os indicadores de gestão de pessoas são fundamentais para a gente trabalhar a área de forma estratégica dentro da organização. E aí, o primeiro indicador que a gente vai começar é o absenteísmo. A imagem é bem clara, né? Em absenteísmo, a gente vai ver a definição em seguida, mas é quando alguém se abstém da tua tarefa, não importa qual seja o motivo, né? Eu me abstive do trabalho hoje porque eu não estava me sentindo bem, porque eu estava com preguiça, ou eu fiquei enrolando no meu trabalho, que é a figura desse carinha aqui, né? Enquanto um está trabalhando e dando conta da produtividade do resultado que ele tem que apresentar, o outro está dormindo e o trabalho vai se acumulando. Mesma coisa aqui, né? A gente tem uma estação de trabalho, quem não vem acaba deixando um buraco que fatalmente vai sobrar para os demais. Ou vai sobrar porque esse excesso de trabalho aqui vai ter que ser redistribuído, ou vai sobrar porque toda a área vai acabar pagando pela incompetência de uma só pessoa, pela ausência que essa pessoa vem provocando dentro da organização ou do setor. A definição de absenteísmo, né? Ato de abster de alguma atividade ou função. É a falta que um funcionário tem no trabalho, mas não é necessariamente a falta de não estar presente. Atrasos também são considerados itens de absenteísmo, bem como enrolação. O camarada que dorme, que faz devagar o trabalho dele, que enrola, ele também está dando dados para absenteísmo. Então, a gente pode considerar absenteísmo a soma dos períodos em que os colaboradores estão ausentes do trabalho, não no trabalho, não na empresa, mas do trabalho, não estão entregando o trabalho que eles precisariam entregar. E a gente tem certeza hoje, depois de muitos anos fazendo medição, acompanhamento, que absenteísmo é diretamente ligado à satisfação no trabalho. Meu mouse está ruim aqui, vamos lá. Então, e a gente vai entender um pouquinho o porquê, né? O absenteísmo é diretamente ligado ao trabalho, ou pelo menos a gente precisa medir quais são os motivos das ausências para entender o que pode ser feito para minimizar esse impacto. Então, o que causa o absenteísmo? Bom, fatalmente isso é algo que a gente não tem tanto controle, mas tem, né? Uma das principais causas da ausência das pessoas no trabalho é a questão
questão de doenças e problemas de saúde. Então, ok, né? Doenças a gente não tem muito como controlar, acontece. Alguém não comeu bem no fim de semana, durante a semana passou mal, pega uma virose, o que a gente vem passando hoje, pega Covid, enfim. Né? Ninguém adoece porque quer, ninguém adoece porque quer. Mas, quando a gente vai medir essas causas ligadas, quando a gente vai medir o índice do problema de doenças e de saúde, a gente vai também destrinchar o que ele significa, o que cada pessoa que faltou, que deixou de comparecer ao trabalho por problema de saúde, o que ela trouxe para a gente. Então, uma das causas é LER e DORT, lesão por esforço repetitivo, ou a mesma coisa, doença ocupacional por repetição no trabalho. Doença ortomuscular por repetição no trabalho, ou seja, né, trabalho repetitivo gera doenças, podem ser físicas ou mentais, e geram afastamento no trabalho. Isso é algo que a empresa pode controlar. De que forma? Desde o exame admissional, verificar se o colaborador que eu estou contratando ele já tem algum problema pré-existencial. Se ele tiver, já estou no processo de contratação, eu não posso desistir por causa disso, a não ser que a vaga já tenha previsto que não pode contratar com determinadas situações, né? Por exemplo, eu não posso contratar um motorista de caminhão que seja cego, né? Nem surdo, é perigoso. Ou exigiria que eu tivesse equipamentos especiais, um caminhão adaptado para isso. Então, ou a gente faz uma adaptação, e isso pode acontecer com aquelas vagas especiais que a gente tem na empresa, que a gente tem que adaptar ao posto de trabalho e, às vezes, a própria organização, o layout ou o prédio para receber essas pessoas. E quando a gente não faz esse acompanhamento, a gente está expondo essas pessoas, mesmo as SANs, né, que entraram com saúde, a problemas de LER e DORT, ou distúrbios psíquicos, são as principais causas de afastamento de ausência do colaborador. Distúrbio psíquico, a pessoa pira no cabeção. Cristina, necessariamente isso é ligado ao trabalho? Nem sei, sim, boa parte é. Claro que existe o problema pessoal, as coisas que acontecem com as pessoas, e aí entra aqui, né, nos imprevistos. Problemas familiares acontecem, a gente não tem como controlar, toda família tem problema, e às vezes isso pode acabar refletindo, pesando demais nas costas do colaborador, e ele leva isso para o ambiente de trabalho, ou ele somatiza, né? Que ele transforma um peso emocional numa doença física e acaba se afastando. Quando o RH faz esse acompanhamento, essa medição, e vai descobrir, olha, tem muita gente sendo afastada por problemas psíquicos. Se é muita gente, é capaz de que isso seja gerado pela própria organização, então isso tem que ser investigado. Às vezes, um chefe com um comportamento abusivo, ele pode provocar distúrbios psíquicos na equipe. Então, se o RH vai investigar e descobre que existe um foco em determinado setor que vem trazendo repetição de distúrbios psíquicos, a gente tem que investigar se o problema está para cima. Mesmo LER, DORT, né, investigar como é que está a ergonomia. Por isso que a gente tem aqueles programas ocupacionais obrigatórios por legislação, PPRA e PCMSO, que vão medir iluminação, cadeira, mesa, os EPIs, como estão sendo usados, nível de ruído, porque isso acaba refletindo na saúde do colaborador. Outro imprevisto que a gente também não tem como controlar exatamente é problemas de transporte, né? Greve de ônibus, o micro-ônibus, o ônibus da empresa teve uma pane, enfim, teve um assalto, problemas que efetivamente acontecem e a gente já não consegue controlar de uma forma muito eficaz. E aparece também na nossa lista a desmotivação. Desmotivação provoca absenteísmo, gente? Um camarada que está desmotivado no trabalho, repetidamente insatisfeito, não tem voz para se colocar, ele não tem para quem levar esse motivo da queixa, da insatisfação, da chateação dele. E aí a gente não pesa nesse ponto, a questão não se discute se é competente ou não, se é chato ou não, como é que está indo o plano de carreira. É realmente assim, como é que essa pessoa está se sentindo. E, de novo, vem o mapeamento. A empresa toda está trazendo um quadro de desmotivação, que é alguma coisa errada bem lá do alto.
Agora, não, a gente foi investigar e descobriu que existe uma área específica que tem problema de desmotivação, por exemplo, a área comercial ou só a área administrativa, ou vamos afunilando. Dentro da área administrativa, a gente descobre que tem um setor ali que tem um grande problema de desmotivação, isso tem gerado absenteísmo, atrasos, faltas, a pessoa sai mais cedo, são sintomas de que as coisas não estão bem. É como uma febre. Quando vem febre, a gente não adianta só ficar tomando remédio para baixar a temperatura, tem que investigar o que está provocando essa febre lá dentro. Então, o absenteísmo, ele é sintoma de algo que não está bem dentro da organização. Quando é fora, a gente não tem muito como controlar. Mas também, não é muito. Tem também, porque na última aula a gente conversou, foi na última, na anterior, sobre algumas áreas, os subsistemas de RH, e um deles, aí entra em campo, o pessoal de serviço social, né? Que é acompanhar as pessoas quando estão com problemas, acompanhar quando algum parente falece, ou mesmo nesse momento tem assistentes sociais de empresas indo a campo visitar as famílias que estão em casa, saber como é que estão passando, se estão com alguma dificuldade, né? E isso melhora a motivação do colaborador. Ok, aqui absenteísmo. Alguém tem alguma observação? Alguém já se encaixou nesse padrão alguma vez? Às vezes até de forma mais branda, mas todos nós já tivemos nossos momentos de querer faltar, de querer entregar, enfim, uma desculpinha, manda alguém ligar, simplesmente não vai, né? Ou até assume a falta. Se torna crime quando a ausência acaba sendo justificada, mascarada por um atestado falso, né? Acredito que isso todo mundo sabe, vira uma justa causa para o colaborador, um atestado falso, e se investigado e comprovado, o médico que liberou esse atestado falso também, ele perde o direito de trabalhar como médico, porque é crime. E ele colabora de forma criminosa para o índice de absenteísmo dentro da organização. Então, as empresas, não importa o porte, gente, é importante que façam essa medição de quais são as causas, por que as pessoas estão com problema de absenteísmo, estão trazendo o índice de absenteísmo para o alto dentro da organização. Como é que a gente combate isso? De que forma a gente pode melhorar a questão do absenteísmo, diminuir esse índice? Melhorando o clima organizacional, observando, acompanhando, mantendo um bom clima organizacional. Então, primeira coisa, olha para a tua empresa. O clima de trabalho é um clima legal? A gente gosta de trabalhar aqui? As pessoas gostam de trabalhar aqui, do modo geral? Não olha só para você, porque de repente você está feliz com o teu trabalho, mas e em volta? Né? Como é que as pessoas, de um modo geral, se relacionam com a organização? Comunicação eficiente. Também já conversamos em aula, né? O grande problema da comunicação, de não existir, da comunicação é quando ela não existe. Quando ela funciona bem, a gente não percebe, ela passa meio batida. É que nem arrumar casa, né? Agora que está todo mundo em casa, a gente vê que arrumar casa dá trabalho. Se você não arrumar a casa, aí que vai aparecer. Quando a casa está arrumada, a gente não percebe, mas quando, a não ser que seja você que esteja arrumando. Mas quando a casa está desarrumada, a gente percebe. Então, comunicação, quando ela está eficaz, a gente não percebe que ela acontece. A gente percebe quando ela não acontece, que aí começam os distanciamentos, né? E aonde tem distanciamento, a gente já viu em aula, nesse buraco fica um vácuo, e a gente coloca um monte de informação que a nossa imaginação consegue trazer. Isso provoca desmotivação. É aquela história do gerúndio, né? Estão dizendo, estão falando, dizem por aí, e aí a rádio peão leva, e geralmente não leva notícias boas, e as pessoas se desmotivam muitas vezes por algo que nem existe de verdade. Plano de carreira, cargos e salários, já quando falamos desse subsistema, conversamos muito sobre o fator motivacional importante para engajamento, para retenção de colaboradores e para combate de absenteísmo.
Vamos lá. Se eu não estou, eu posso até estar feliz com o meu cargo e meu salário hoje, em curto prazo, até porque eu sei que tem muita gente que está desempregada, e eu sou uma pessoa de sorte por ainda estar aqui, beleza. Mas em médio para longo prazo, né? Daqui a 6 meses nada mudou, daqui a um ano nada mudou, daqui a um ano e meio nada mudou. Eu já vi pessoas serem promovidas, eu vi pessoas saírem da empresa e se darem bem, eu vi pessoas saírem da empresa e algumas nem se deram tão bem, então eu digo, é melhor eu ficar quieta aqui. Mas eu acabo me desmotivando, degrau por degrau, minha motivação vai descendo, porque eu não enxergo como subir dentro da empresa, eu não enxergo como melhorar, eu não enxergo motivo para eu pegar uma parte do meu salário, investir num curso, num treinamento para meu crescimento, e aí a motivação vai lá para baixo, e isso acaba me fazendo também faltar. Tanto faz eu faltar ou não. Programas de feedback constante também tem a ver com a questão do feedback. Também tem a ver com comunicação, né? Retroalimentação, mas o feedback no trabalho. Então, pode ser desde um programa de avaliação e de desempenho, mas programas realmente de troca de feedbacks. A indústria tem desenhos muito claros sobre isso, né? Toda segunda-feira de manhã tem a reunião de feedback, existem vários nomes para isso, com cada colaborador, ou com cada setor, ou com cada chefe, enfim. Feedback ajuda a melhorar, a controlar o absenteísmo, ou mesmo com o colaborador que está apresentando o índice de faltas e atrasos, tem que ser chamado rápido para a gente descobrir o que está acontecendo. E para deixar claro que a gente está enxergando isso, que algo precisa ser feito. Trabalhar a política de reconhecimento está ligado também, vai tudo na mesma sequência e tudo vai se amarrando, né? Então, política de reconhecimento vem junto com um sistema de avaliação e desempenho que seja coerente, que consiga efetivamente medir, que a Cristina trabalha mais do que a Maria, então ela merece um reconhecimento diferenciado, e aí isso anima a Cristina a continuar. Agora, se a Cristina trabalha pra caramba, a Maria não trabalha tanto, é aquela cadeirinha que está vazia na nossa primeira imagem, né? E não acontece nada com Maria, então para que eu vou me matar de trabalhar? E aí começa a cair a motivação e começa a ter aquela coisa, assim, a outra falta e não acontece nada, eu também vou faltar porque não acontece nada, qual o problema, né? Em RH, acho que já falei esse ditado em sala, quando a gente não pune quem está errado, a gente está punindo quem está certo. E isso é muito ruim. Programas para a qualidade de vida no trabalho. Então, trabalhar não é só chegar no teu posto e trabalhar, até tocar o sino, até dar a tua hora e sair correndo. A gente precisa pensar em situações de qualidade de vida no trabalho, seja uma estação de café, seja um momento de fazer exercício laboral, seja uma música ambiente, enfim. Existem milhares de situações que podem ser provocadas pelo RH para trabalhar a qualidade de vida no trabalho. Então, no mínimo que seja uma estação de cafezinho, até o requinte de outras empresas que tem uma sala com rede, com, sei lá, com incenso, com lanche, com salão de beleza, etc. Vai depender do bolso de cada empresa. Realizar treinamento e avaliar como é que está a ergonomia. Então, não só oferecer equipamentos de trabalho que sejam confortáveis e adequados, mas também ensinar as pessoas a fazer isso adequadamente. E aí eu me lembro de uma empresa que eu trabalhei que tinha, assim, construiu uma sala fantástica, linda, até porque um dos segmentos da empresa mexia com movelaria, usou material de primeira, só esqueceu de que o equipamento móvel de trabalho, ele não segue as mesmas medidas, o mesmo padrão do móvel residencial, porque o colaborador vai passar algumas horas sentado numa cadeira de computador e precisa ter uma posição correta para não forçar os quadris nem as costas, e a mesa tem que ter uma altura correta para não forçar os músculos superiores, enfim, né? Até o problema de você ter que se curvar para enxergar o computador, que pode trazer dores lombares e de coluna. E isso provoca afastamento, claro, né? Isso é comprovado que um dos maiores pontos que faz as pessoas se afastarem do trabalho por questão física são problemas de coluna e problemas lombares, o que está diretamente ligado à ergonomia no trabalho. E isso é medido pelo
PCMSO e PPRA, que são os programas ocupacionais. Também ajuda muito ter metas individuais. Quando a gente não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, não é isso? Aí você está caminhando, não consegue chegar ao horizonte algum, isso acaba te chateando, acaba desmotivando, né? Você sente dando volta, andando em círculos constantemente. Isso é fator de desmotivação, isso pode virar somatização e trazer problemas físicos efetivamente. Ok, absenteísmo, gente? Um índice seríssimo e que causa bastante prejuízo financeiro para as organizações. O outro índice seguinte, que é bastante famoso, é a tal da rotatividade, ou também conhecido como turnover, e que fala sobre o giro entre a entrada e saída de colaboradores. Então, existe uma conta, existe uma série de índices que a gente tem que avaliar para saber se a minha rotatividade está saudável ou não. Então, a imagem fala bem de uma situação que a gente, acredito que vocês já passaram em algum momento na organização, né? Que a Rádio Peão traz, né? Então, quem vai sair? Alguém vai sair, aí eu não vou, quem vai sair? Eu não vou, né? Então, né? Sempre vai ter gente saindo da empresa, sempre vai ter gente saindo, sempre vai ter gente entrando. A gente pode basicamente dividir rotatividade em voluntário, em movimento voluntário ou movimento involuntário. Voluntário é o camarada que vai lá e diz, olha, vim pedir demissão, tá aqui a minha cartinha, eu quero negociar minha saída, eu posso cumprir aviso prévio, eu estou saindo de imediato. Normalmente porque arrumou outro emprego ou porque está com problema pessoal e precisa dar conta disso, ou entre outras situações justificativas, ou o involuntário. Eu estou feliz de trabalhar aqui, mas a empresa me deu o cartão vermelho, me disse, ó, tchau, acabou, obrigado, valeu, mas a gente não vai mais trabalhar junto. Então, não dependeu da minha vontade, eu fui demitida, eu fui desligada. Existe um cálculo que a gente faz na área de gestão de pessoas, que ele basicamente vai contar, primeiro, a gente tem que pensar no período. Então, qual o período que eu quero medir essa rotatividade? Eu vou medir minha rotatividade anual, semestral. Normalmente, a gente passa para a diretoria, para a cúpula da empresa, né? O índice anual, semestral e trimestral. Não vale a pena, é uma trabalheira que, assim, você não vai ficar todo mês a mês comparando, de repente você pode até comparar o seu janeiro de 2020 com janeiro de 2019, qual era a rotatividade, e se isso estiver muito alto, tiver um disparate muito forte e em desequilíbrio com os outros meses, a gente vai ver alguns gráficos para estudar isso mais para frente, aí sim você tem que avaliar o que está acontecendo na tua organização. Então, a gente vê quantos colaboradores, vou pegar o período de 6 meses, por exemplo. Então, de janeiro a junho na minha empresa, quantos colaboradores entraram, quantos colaboradores saindo, isso dá para a gente ver na CAGED. Divide esse, soma os dois. Então, na minha empresa entraram, deixa eu pegar uma calculadora. Em 6 meses, a gente teve aqui na empresa um índice de entraram 12 pessoas e saíram 9. Então, eu tenho 21. Dividido por 2, vai dar 10,5. Vou multiplicar isso, cheguei no X, né? Esse valor X, que é 10,5, eu vou dividir pela quantidade total de colaboradores da minha empresa hoje. Nós estamos com 235 colaboradores. E vou multiplicar isso por 100, então eu tenho uma rotatividade de 4,46. É boa essa rotatividade? Não sei, porque, de novo, o bom ou o ruim depende do teu parâmetro. Né? Como é que eu sei se eu estou gorda ou magra? Depende, né? O que é gordo, o que é magro? Como é que eu sei se é rico ou pobre? O que é rico, o que é pobre para você? Da mesma forma, qual é a rotatividade ideal? Depende. Existem alguns autores, né, ou algumas corporações que falam que 5% é uma média saudável, mais que 5% existe algo errado na tua empresa. Mas a gente sabe, por exemplo, que alguns segmentos têm uma rotatividade maior do que outros. O comércio costuma ter uma rotatividade muito mais alta do que a indústria. Ou o setor financeiro. O setor financeiro leva muito
tempo, mas muito tempo para formar um bom analista financeiro. Então, geralmente é uma área que toma mais cuidado para fazer, com a rotatividade, para demitir e para contratar. Algumas áreas a gente sabe que as pessoas fazem carreira contador, é alguém que a empresa não gosta de ter que ficar girando, né? Então, o contador normalmente sai da empresa quando ele está se aposentando ou indo abrir o negócio dele, e a empresa ainda pede um tempo bem antes para poder substituir esse contador. Então, no período de, eu vou comparar o meu período de, com a minha taxa de rotatividade aqui deu 4,46, então eu vou comparar esses 6 meses com o ano anterior, se deu mais alto ou mais baixo, e buscar as causas disso. Por que foi mais baixa, ou por que foi mais alta, ou por que foi mantida? E o segundo semestre costuma ter mais rotatividade? Por que costuma ter? Né? São as perguntas que a própria empresa vai responder primeiro dentro do seu universo, dentro da própria organização, comparando o histórico de períodos anteriores, dentro do segmento que a empresa atua e depois talvez dentro do próprio mercado de trabalho, dentro da cidade ou do estado. É importante a gente entender quais são as causas que provocam o turnover mais alto ou mais baixo, né? E primeiro, acho que eu até coloquei mais para frente, gente, nós precisamos depois entender se a rotatividade é um vilão ou é um mocinho. Quando o recrutamento, e aí a gente começa a amarrar todas as áreas, todos os subsistemas. Por que a gente começou na primeira aula falando de missão, visão e valores? Porque é para onde todos os sistemas, subsistemas, todas as áreas precisam olhar. Então, se eu tenho bem claro, vamos lembrar, qual é a missão, visão e valores da minha empresa, eu tenho um norte para me dirigir. Isso vai me ajudar a trabalhar processo de recrutamento e seleção. Né? Então, quando tem a rotatividade muito alta, uma das coisas a ser pensada, recrutamento e seleção está errando, ou o desenho do perfil desse cargo está errado. Tem uma área que a gente estava com dificuldade, nós levamos em torno de 5 meses para efetivar um colaborador que conseguisse passar dos 90 dias do período de experiência, agora conseguimos. E recrutamento e seleção aplicou várias ferramentas, testamos ferramentas novas do mercado, pesquisamos o que poderia ser feito para melhorar o processo seletivo, mas aí a gente conseguiu enxergar que o problema estava no desenho do perfil. A área solicitante desenhou um perfil, a gente complementou de acordo com o desenho geral de colaboradores da empresa, mas depois eu fui estudar as recusas, os mapas das recusas dessa área, então assim, olha, porque essa pessoa é muito cri-cri, porque eu prefiro homem, porque eu prefiro alguém do signo de Áries. Então, né, o perfil não pode contemplar isso e o gestor não pode recusar um candidato baseado em sistemas que não são oficiais dentro da empresa, ou porque é o signo, ou é o gênero, ou qualquer outra situação. Então, pode ser erro do recrutamento e seleção, ok, pode ser. Deixa eu achar o lápis aqui para mim. Pode ser o clima organizacional. Então, pessoas desmotivadas tendem a, principalmente pessoas capacitadas. Quanto mais alto o nível de capacitação do colaborador, se ele enxerga que o clima organizacional não é saudável e não vai mudar, ele vai sair. Ele não tem medo de ir para o mercado, porque ele sabe que ele vai se recolocar, ou ele vai buscar recolocação e depois pede demissão. Normalmente, quem vai aguentando, aquelas pessoas que você chega na empresa e o camarada baixa o teu ombro e fala assim, deixa eu te contar qual que é o jogo aqui, porque eu trabalho aqui já tem 12 anos e essa empresa é ruim pra caramba. Então, presta atenção. O que essa pessoa está fazendo ali há 12 anos se a empresa é ruim pra caramba? Por que ela não saiu ainda? Com certeza ela não está preparada para ir para o mercado. Então, é mais fácil ela ficar queimando quem está entrando, até porque ela deve ter medo que você roube o lugar dela. E isso também tem que ser observado pela empresa. Mas, de um modo geral, como é que está o clima organizacional? Como é que está a motivação? Isso afeta a motivação e produtividade, né? Acaba sendo envolvido pelo clima organizacional que está para baixo. E como é que a gente vai avaliar isso? Fazendo pesquisa de clima organizacional. Como é que está o comprometimento dos colaboradores com a organização? As pessoas vestem a camisa? Ou as pessoas chegam na segunda-feira chorando, que infelizmente tem que ir, mas ainda na terça-feira elas já estão comemorando que está perto da sexta-feira, né?
ou não assumem as ações, e isso acaba também interferindo na rotatividade. De novo, o setor de remuneração de cargos e salários, né? Se não está trabalhando de forma alinhada com o mercado, a gente acaba perdendo bons colaboradores, porque vem a concorrência, oferece um salário melhor, e esse colaborador vai embora por causa do salário, ou benefícios. Certo? Ah, mas Cristina, isso acontece muito, tá? A minha empresa não tem capital para isso, a gente não tem condições de melhorar salário, a gente não tem condições de colocar mais benefícios. Imagina agora que todas as empresas estão trabalhando muito apertadas, no vermelho, né? Vou trabalhar competitividade. Hoje em dia, na situação de hoje, falando num ambiente de pandemia, uma empresa que está remunerando os colaboradores já está, né, muito bem posicionada em nível de eu quero trabalhar nesta empresa. Mas eu conheço colaboradores, conheço pessoas que trabalham em empresa, que tiveram salário afetado, estão trabalhando em carga de 50%, com reflexo na redução de 50% do salário. Mesmo assim, algumas pessoas estão até mesmo com essa redução, algumas empresas estão com dificuldade de pagar, estão atrasando, estão negociando pagar a cada 15 dias, a cada 20 dias, e tem gente que veste tão forte essa camisa que não falta. Que eu pergunto assim, cara, você está com seu salário atrasado, você continua botando gasolina no teu carro para você ir trabalhar, por tua conta, do teu bolso, para você ir trabalhar. E a pessoa diz assim, eu preciso fazer isso pela minha empresa. É hora de mostrar, né, tudo que a empresa me deu, agora é minha hora de retribuir. Isso mostra que a empresa vendeu bem o conceito de missão, visão e valores, entre outros processos que fizeram o colaborador ter engajamento e vestir a camisa. Sem dúvida alguma, o mercado aquecido provoca uma rotatividade porque existe oferta e procura, né? Então, se o mercado lá fora está precisando muito de profissionais na área de gestão de pessoas, com certeza vai ter gente batendo na minha porta e fazendo oferta e oferta e oferta. E alguma hora vai cair uma oferta no meu colo que, por mais que eu esteja feliz na minha empresa, eu vou acabar aceitando. Eu já tive esse momento na minha carreira de, assim, muito triste ter que pedir demissão, mas porque realmente era uma oportunidade única de subir 2 degraus de uma vez só, e era fora a oportunidade de crescer em nível de ter acesso a alguns treinamentos, alguns processos que iam ser uma experiência bárbara na minha empresa. Então, quando o mercado está aquecido, a gente tem que ficar prestando atenção na nossa equipe, que se está sofrendo abordagem, e tentar reverter o problema. E, finalmente, às vezes o problema está no próprio RH. Né? Pode ser os processos de RH, todos esses que a gente já viu, não está medindo o clima organizacional, o próprio RH não tem comprometimento com a organização, ou é o time, gente, isso é bastante sério. Uma amiga me conta que na empresa dela, ela tinha uma moça que já trabalhava lá antes dela entrar, né? O DP, só existia departamento pessoal que era cuidado por uma pessoa, a empresa deu uma crescida muito rápida num período de tempo muito pequeno e precisou contratar mais uma pessoa para DP, então ainda era só DP. Só que essa pessoa que entrou logo depois tinha muito mais competência, energia, giro, conhecimento do que a anterior. E logo em seguida entrou uma gestora de pessoas para cuidar de RH como um todo, criar programas, etc. Então, aquela primeira pessoa que já estava insatisfeita e mascarou essa insatisfação, começou a sabotar o resto da equipe. E isso explodiu dentro da empresa, o índice de insatisfação. Para ter uma ideia, essa profissional, nem dá para chamar de profissional, ela divulgava na Rádio Peão os salários dos gestores. E isso é desmotivador. Né? Para quem não está entendendo o que levou algum profissional a chegar a determinado salário, pode não conseguir entender e isso gera um resultado negativo, sem falar que é crime e merece justa causa, que foi o que eu soube que aconteceu com essa colaboradora. Então, esses comportamentos provocam um aumento no índice de rotatividade dentro da organização. Eita. Devolvo a pestana. Bom, e agora eu não consigo fazer mouse, tá, volta.
Tudo bem, gente? Até aqui, turnover, interessante. Acredito que vocês já entraram ou saíram de alguma empresa ou já acompanharam esse tipo de comportamento, de situação dentro da empresa ou até vivenciaram isso pessoalmente, né? Turnover tem um impacto muito forte na empresa no sentido financeiro, porque aumenta as despesas com admissão e demissão, a gente já conversou disso, é caro admitir e é caro demitir, custa muito caro demitir. Tem a questão das despesas internas dentro de recrutamento e seleção, os profissionais que têm que gastar tempo com essa atividade, e tempo é dinheiro, é salário, e perda do capital intelectual. Isso é algo bem dolorido, muitas vezes você até capitaliza, você dá todo esse capital intelectual e esse colaborador vai com esse pacote prontinho para a concorrência. Então, aquela pergunta que eu fiz um pouco antes para vocês, rotatividade é mocinha ou é vilão dentro dessa história? Né? Nenhum nem outro. A rotatividade precisa existir, que é para fazer a oxigenação da empresa, tem que ter essa troca. Você imagina assim, você vai trabalhar numa empresa e todo mundo que está lá, a empresa tem 40 anos e todo mundo que está lá está trabalhando há 40 anos. Todo mundo está de bengalinha, de dentadura, né? E só você lá de novo. É complicado, a empresa não se renovou, não se atualizou. Mas, Cristina, idade tem alguma coisa a ver com isso? De certa forma, sim, porque você vai ter um quadro com pessoas que só estão pensando na aposentadoria. Não estão pensando na continuidade de crescimento. Ou então, morre alguém, né? Ou se afasta, ou se aposenta, tem algum problema de saúde, e não forma um backup. Então, a rotatividade é importante para estar renovando constantemente a empresa. Mas, se ela te faz perder tudo isso, então você precisa rever e atualizar processos e procedimentos. O que eu observo muito em todas as empresas que eu passei, nas minhas conversas com gestores de outras empresas, é que a gente precisa ter... Não é fácil você demitir alguém, nunca é prazeroso, é uma atividade que cabe normalmente à área de gestão de pessoas. A maioria dos gestores nas organizações não está preparada para fazer demissão, então se tem um carinha lá do setor de TI, né, que precisa ser demitido, dificilmente o chefe do TI vai fazer essa demissão, ele delega, ele joga essa atividade para o pessoal de RH, e que é uma tarefa pouco prazerosa. Sempre é difícil, mesmo quando você está desligando alguém que fez besteira, que incomodou muito, que trouxe muito problema para a empresa, porque a gente sabe que isso vai trazer consequências sérias em curto ou médio prazo para a organização. Então, a gente tem que rever quando, de novo, volta como no índice anterior, no indicativo anterior, a gente comparar como é que está a minha rotatividade desses 6 meses em relação ao ano passado, né? Como é que eu quero essa rotatividade para o ano que vem, nesses 6 meses do ano que vem, como é que está a minha capacidade de ganho. Então, hoje, falando de hoje, cenário de Covid, que as empresas estão com faturamento muito abaixo do normal, algumas fizeram demissão, e negociaram fazer o pagamento lá na frente, porque essas demissões descapitalizam de uma forma muito forte a empresa, mas tiveram que fazer escolhas, né? Nem reter os estratégicos, porque fazer uma contratação de alguém estratégico é muito mais demorado e muito mais caro, e porque daqui a pouco o mercado se reaquece, e aí esse povo todo que está na rua, né, no mercado de trabalho, vai voltar a ter oportunidade, às vezes até na própria empresa. Por isso que foram oferecidas outras ferramentas para evitar o desligamento, né? Então, a redução de salário, a redução de horário refletindo em salário, suspensão de contrato, que não é demissão, e garante também mais 2 meses de estabilidade. Por exemplo, se eu suspendo o contrato por 2 meses, o colaborador tem 2 meses de... esqueci a palavra agora, né? De estabilidade quando ele retornar. Então, são mecanismos que foram lançados nesse momento para evitar o peso, o impacto forte que a rotatividade gera dentro de uma organização. Aqui eu falei de alguns mapinhas, né? Então, aqui é um mapa, é um gráfico simplesmente com vários que a gente pode ter acesso, né? Mas vamos entender. Aqui.
eu preciso acompanhar. Então, vamos lá, em abril a rotatividade foi mais alta, ou costuma ser sempre mais alta na minha empresa, por quê? Né? Sei lá, se eu trabalho numa fábrica de chocolates, né, em abril é o mês que a gente mais contrata e depois vai demitir. Contrato no 1º de abril e depois demito após a Páscoa. Então, a rotatividade nesse mês vai ser muito mais alta. Por exemplo, tá? É um exemplo. Por que que agosto a rotatividade é tão mais baixa que setembro, né? Ou que agosto é mais baixo, não é isso? É o período mais baixo. Antigamente, os sindicatos, eles, por exemplo, o Sindicato do Comércio, a gente tem aqui no mês de setembro, era o aniversário do dissídio. Então, era um mês antes, a gente não podia demitir, senão pagava rescisão em dobro. E aí era normal que em agosto a gente tivesse um índice muito baixinho de rotatividade, porque todo mundo estava segurando para não pagar a multa, mas em setembro, depois que vinha o dissídio, a gente já podia demitir. Aí a demissão e a rotatividade subia. E a gente precisa apenas ter esse movimento, acompanhar, subiu, desceu e por quê? Né? Se eu lançar junto desse mapa, se eu colocar aqui em cima e fizer uma interposição do mapa de 2019, 18 e 17, qual foi o mês que teve o maior gap entre os índices de rotatividade? Isso que eu preciso estar de olho para entender o que movimento eu preciso fazer. Se aumentou minha rotatividade, o que eu tenho que fazer? Se diminuiu muito, se está tudo bem. Né? Rotatividade baixa, o que pode ser? As pessoas estão estagnadas, a gente está com medo de demitir, tá? Estava falando da demissão, né? E aí o que acontece? Muitas vezes, por esse medo da demissão, a gente acaba segurando um profissional que não traz resultado e isso afeta todo o clima organizacional. Lembra aquele ditado? Se eu não faço nada com quem está errado, eu acabo punindo quem está certo. Quem está certo acaba se desmotivando e se chateando com isso. Então, RH, gente, tudo é completamente amarrado. Rotatividade, ok. Vamos para o próximo indicador. Atração e retenção de talentos e capital intelectual. Quem adivinha qual é a área responsável que tem mais interferência nesse indicador? Se alguém pensa em recrutamento e seleção, acertou. Então, atração. A empresa é atraente para os talentos que estão no mercado? Como é que está a capacidade de atração da minha empresa? E quanto tempo leva para eu recrutar um candidato? Recrutar. Vamos lá, gente. Eu estava corrigindo os exercícios, né? Então, eu vejo que muita gente ainda confunde o que é recrutamento e o que é seleção. Recrutar é o ato de eu chamar as pessoas para a minha empresa. Né? No exercício do do Masterchef, tinha a pergunta que perguntava quais os canais de recrutamento para o Masterchef. Então, algumas pessoas colocavam anúncio na internet. O processo envolve mandar um vídeo para dizer quem é o melhor, depois ele vai ser eliminado. Isso é seleção. Recrutamento. Aonde eu vou falar, oi, estou procurando gente para o Masterchef. Né? Hoje eu vou precisar, mais para frente, em pouco tempo, eu vou precisar de uma gerente para uma das nossas unidades de varejo. Então, onde eu vou anunciar gente, estou precisando de uma gerente para a loja de varejo. Na internet, eu vou numa faculdade, qual é o canal que vai ser mais eficaz para isso? Não basta identificar qual é o canal mais eficaz. Eu identifiquei o canal mais eficaz, mas aí eu grito que tem uma vaga e as pessoas não se animam. Então, eu estou com um problema de atratividade. Eu preciso ver como é que está a imagem da minha empresa no mercado. E nisso, o indicador anterior que a gente conversou, a rotatividade, ela interfere muito na questão da atração e retenção de talentos. Já comentei com vocês, quando a gente vai na vara do trabalho, acompanhar um processo trabalhista, tem empresas que de cada 10 empresas que são chamadas, 7 a gente ouve o nome de uma determinada empresa. Isso é ruim, né? Isso torna uma empresa pouco atrativa. E o tempo que eu levo para recrutar um candidato? Leva muito tempo? Quanto tempo, em média, o teu RH, o teu recrutamento leva para fechar uma vaga? Ou é uma vaga específica que esse recrutamento, a seleção está com dificuldade de trazer e fechar? Retenção de talentos, o que significa? É o tempo médio que as pessoas permanecem na organização. Tá? Então, qual é o tempo médio? Isso tem que ser medido. De novo, a história do rico
pobre é parâmetro, gordo ou magro é parâmetro. Tempo médio de permanência é parâmetro. Então, a gente vai medir na minha empresa, né, dentro da minha organização, o tempo médio de permanência das pessoas é de quanto? 2 anos, por exemplo. Então, eu tenho já essa média de 2 anos. Mas, olha só, né, na área comercial, a gente tem um giro maior, Cristina. Então, na área comercial, é normal as pessoas ficarem 1 ano e meio no máximo. Ok. Se é dessa forma que funciona e ecologicamente traz equilíbrio para a empresa, não tem problema. O problema é quando eu sei que a média da rotatividade é de 2 anos, 1 ano e meio ou 2 anos, e de repente eu começo a ter muita gente saindo antes de completar 1 ano. As pessoas nem completam 1 ano e estão saindo, estão pedindo demissão, eu tenho que demitir. Então, eu estou errando no recrutamento e seleção e eu estou errando na retenção. O que eu estou fazendo de errado que as pessoas não querem continuar comigo? De novo, são 2 exemplos que eu já dei em sala de aula, né? A gente acha que difícil é entrar na faculdade, depois a gente entra na faculdade e descobre que o mais difícil é sair. E sair bem formado, né? Porque até se formar, faz as coisas, mas sair com conteúdo, com bagagem, é o mais difícil. Tem gente que fala, o mais difícil é casar, depois que casar eu dou um jeito. Não, gente, manter um casamento é muito mais difícil do que arrumar um boy para enfiar uma aliança no dedo. Então, atrair candidatos é difícil, mas também eu tenho que verificar se eu estou conseguindo manter essas pessoas dentro da organização, o que eu posso estar fazendo de errado se esse giro não está muito bom. O que é talento? Eu também tenho que definir dentro da minha organização. Então, o que a minha empresa define como talento, não necessariamente o que a tua empresa define ou a empresa ali do lado. Eu tenho que definir, né, nesse quadro, né, qual o nível de graduação que a gente espera que as pessoas em média tenham. Isso também é pesquisa. O RH pode ter um sistema que te traz isso. Qual a média de formação escolar dos nossos colaboradores? Os colaboradores que se destacam, qual a média de formação ou qual é a formação que eles fazem? Qual o peso da formação? Então, ok, né, todo mundo aqui para entrar tem que ter ensino superior, mas isso envolve melhores faculdades ou faculdade de tecnólogo? O que a gente está precisando que eles tragam? Deixa só um instantinho, gente. Então, né, eu consigo a pergunta ser feita. A minha empresa consegue atrair e reter os melhores candidatos disponíveis no mercado? Não consigo, mas de repente é as melhores que a gente pode pagar. Ou para a gente trabalhar no nível mediano, tá bom. Enfim, esse parâmetro também é dentro da organização, mas essa pergunta tem que ser respondida. Você criar um sistema adequado de retenção de talentos vai te ajudar a construir um clima de trabalho agradável. Então, vocês já ouviram falar já viram uma propaganda que pergunta assim, né? Tostines é mais fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é mais fresquinho? Né? Então, a tua empresa tem um clima de trabalho agradável porque não tem tanta rotatividade, porque tem programas, porque tem feedback, te ajuda a reter talentos, tudo vai girando junto. Todos os subsistemas precisam trabalhar de mãos dadas. Você retendo talento, você consegue ter profissionais mais engajados, né, que compram a ideia da empresa e que isso redunda, isso traz como consequência melhoria da produtividade, traz mais fluidez no processo de tomada de decisão. Então, você já está todo mundo engajado, todo mundo entende a linguagem, então é mais fácil você tomar decisões, não causa tanta taquicardia, nervosismo, estresse, né, ou gastura. Isso tudo, claro, traz economia para a empresa, a gente gasta menos e garante a manutenção do capital intelectual. Gente, capital intelectual é uma moeda cara que precisa ser medida. A gente vai ver um outro indicador, né? Quantas horas de treinamento seus colaboradores recebem por ano ou por mês? Quantas horas de treinamento essas pessoas recebem durante o processo de ambientação ou integração? Quantas horas de treinamento elas recebem? Que tipo de treinamento, né? Quantas horas de treinamento de liderança comportamental, técnico as pessoas
recebe, isso tudo custa dinheiro e isso tem que ser trazido para a ficha do colaborador. O RH precisa saber quanto isso custou, quanto custa a minha hora de treinamento para os líderes, para o pessoal que está entrando hoje, para o pessoal que já está há mais de 10 anos, porque, como está aqui, né, mexe na economia da empresa. Retenção, ok? A gente precisa ter. De que forma eu consigo mensurar um pouco melhor, eu consigo enxergar, desenhar isso. A avaliação de aprendizagem é uma ferramenta que eu observo que boa parte das empresas não está mais trabalhando. Quando a gente fala de algumas ferramentas dentro de aula, né? A avaliação de aprendizagem é o instrumento onde o RH vai medir. Por exemplo, né, antes do treinamento, as pessoas daquele setor costumavam cometer 10 erros por semana. E depois do treinamento, diminuiu o índice de erros ou continuou o mesmo? Se continuou o mesmo, eu avaliei errado a necessidade daquele treinamento ou o treinamento não esteve à altura para reduzir isso. Também podem ter outras coisas. O treinamento foi excelente, mas como não há cobrança nem consequência, também não vai modificar essa estatística. Né? Mas, de qualquer forma, avaliação de aprendizagem, eu investi em treinamento. Eu paguei alguém para vir dar treinamento, eu mandei alguém da minha equipe lá fora aprender e trazer esse treinamento. As horas de treinamento que foram pagas para os colaboradores e isso tem que ser revertido em resultado. Como é que eu vou medir isso? Melhoria, como é que era antes do treinamento e como é que ficou depois do treinamento. Teve melhoria? Teve redução dos prejuízos? Quanto a empresa investe em treinamento? Cristina, de novo, né? A minha empresa é pequena, eu ouço muito isso de pessoas. A minha empresa é pequena, sei lá, são 20 pessoas, a gente faz um curso aqui, outro ali, mas assim, às vezes é a diretoria, o dono fala, vai lá e faz. Quando eu sei fulano está fazendo, eu tenho que conversar com os diretores da empresa, com o dono, seja quem for, para explicar que todo investimento em treinamento tem que ser medido, tem que ser controlado. Porque isso tem que ter um retorno da empresa. A responsabilidade da área de pessoas, mapear, anotar na ficha ali que a empresa pagou um treinamento que seja um treinamento de, sei lá, de alguma ferramenta de Excel, de algum sistema específico para aquela pessoa. E eu preciso entender que, sim, eu paguei 10 mil nesse treinamento para a Cristina. Então, é importante que ela fique pelo menos um ano, que é o tempo que ela vai trazer retorno e vai repor esse investimento que foi feito nela. Quem de nós nunca ouviu falar de alguém que estava assim, olha, eu estava a fim de sair, mas a empresa está dando os treinamentos bons, eu vou esperar um pouquinho. Aí termina os treinamentos bons, a pessoa sai e leva todo esse investimento, gente, né? Na época que eu comecei a trabalhar, a legislação ainda não era tão firme quanto a isso, então eu lembro que a empresa fazia os colaboradores assinarem recibos, né? Olha, Cristina, eu vou te pagar um treinamento lá fora, esse treinamento custa 5 mil, e se você sair da empresa e pedir demissão antes de 6 meses, você vai ter que pagar esses 5 mil na tua rescisão. Era muito engraçado isso, né? E não era eficaz, gente, porque aí eu via pessoas que acabavam ficando, né, forçosamente, ou obrigavam, ou se tinha alguma outra empresa que estava chamando esse colaborador, a outra empresa cobria isso na negociação, né? Então, olha, eu até quero trabalhar com vocês, mas eu tenho um treinamento que vai me custar 5 mil reais na minha rescisão, então a empresa pagava isso, cobria essa despesa da rescisão, mas de qualquer forma a empresa ficou com um buraco, ela treinou alguém, essa pessoa foi embora com esse treinamento, pagou, mas ficou um buraco. Quem vai continuar isso? Vai ter que escolher outra pessoa, mandar fazer o treinamento, buscar esse capital intelectual, esperar ele voltar para devolver para a empresa. Outro ponto importante para a gente ver é o índice de reclamações trabalhistas. Então, é fácil, é numérico, né? Então, existe muita reclamação, sim ou não, durante mensal, ou semestral, ou anual, né? Quantas reclamações trabalhistas nós tivemos na empresa nesse ano, ou nesse semestre, ou nesse trimestre, quanto tinha no ano passado. Existe um foco das reclamações trabalhistas, se aumentou, o que foi que mudou? Mudou o chefe, mudou a sistemática, mudou o refeitório, vários fatores podem estar contribuindo para isso, e aí a RH tem que pegar papel, lápis, pegar o laptop,
vai sentar no setor, observar o que está motivando esse comportamento, que está fazendo com que as pessoas se comportem desta forma. Clima organizacional, já falamos, de novo ele aparece aqui, né, interferindo em algum índice indicativo. Investimento per capita em benefícios, a tua empresa mede o que ela está investindo nas pessoas, eu não estou falando só do investimento legal obrigatório, vale transporte é obrigação legal, refeição para quem trabalha 8 horas é obrigação legal, uniforme, se ela exige das pessoas que usem uniforme, é obrigação legal. Se não for exigência do sindicato ou da categoria, né, ou da área que eu trabalho, então o benefício é, o que eu estou investindo? Eu pago para todas as pessoas com mais de 2 anos de empresa passam a receber 100% do plano de saúde, isso é um benefício. Quanto eu invisto em benefícios para determinada camada dentro da empresa, ou por tempo de empresa, ou por cargo, ou por contratação, enfim, ou por área. Eu pago plano de saúde, eu pago, o que mais? 14º salário, ajuda de custo, tudo isso tem que estar alinhado, tem que estar desenhado e pontuado, porque é dinheiro, é capital. E o percentual da folha de pagamento, a folha de pagamento está aumentando ou está diminuindo? E o que isso tem a ver com a rotatividade? Eu demiti 10 pessoas e contratei 12 com salários mais baixos, então a folha de pagamento caiu. Mas eu tenho que ter esse raciocínio, essa análise. Ok? Existe uma tendência, isso é previsão apenas, né? Nas conversas com os RHs que eu tenho, a gente começa a avaliar que existe uma grande probabilidade dos salários serem derrubados pós-Covid, porque a gente está com uma oferta muito grande de colaboradores, de pessoas, tem muita gente desempregada e as empresas não vão abrir todas as vagas de uma só vez, né? No reaquecimento, na retomada que muitas empresas já estão analisando, estudando para maio ou talvez junho, se eu demitir 50, eu vou, num primeiro momento, contratar 25 ou 30, por exemplo. Então, tem 20 que ainda estão de fora, e aí eu consigo negociar o quê? Salários mais baixos. Então, uma pessoa que saiu de uma empresa com salário de 10 mil, muito provavelmente ela vai receber propostas 30%, 40% mais baixas. Por quê? Muita oferta. Não é isso? Quando tem muito peixe no mercado, o preço do peixe cai. Quando a gente está naquele período lá que não pode pescar, esqueci como é que chama, e aí você não acha peixe com tanta facilidade, o preço do peixe sobe. Não é isso? Faz sentido, gente? Então. Outro ponto que RH tem a obrigação de acompanhar, de avaliar, é receita bruta versus pagamento. Eu tenho que saber quanto a minha empresa está faturando e quanto está sendo o peso da folha de pagamento nessa empresa. Então, né, a gente vê aqui, ó, mês de janeiro, ok, ficou em torno de 80%, acho que 85% do que a empresa faturou versus o quanto custou a folha de pagamento. Aqui faturou muito mais com relação a quanto eu gastava na folha de pagamento, que foi já mais do que janeiro. Mas olha que a situação de agosto, que perigo. Né? A receita, o que a empresa faturou foi a mesma coisa, foi até um pouco menos do que ela pagou de salário para as pessoas. Isso coloca a empresa num desequilíbrio muito forte. Não sobra dinheiro para capital de giro, para outras despesas. É um risco danado. E a RH tem que ficar de olho nisso. Quando isso acontece, é bem comum que a diretoria já diga assim, opa, vamos ter que dar um corte de pessoas, vai ter que dar uma reduzida. Mas, Cristina, eu sei que todo agosto acontece isso na empresa. Em todo agosto, o faturamento da empresa é muito baixo, então, justamente nesses meses em que tinha uma gordura bem grande, né, que o faturamento foi bem maior do que a folha, a empresa vai guardando dinheirinho, que é para chegar nesse mês, que agosto sempre é fraco no nosso segmento. Então, ok. Aqui tem um modelo de mapa geral, né, ele é bem grandinho. Ops, o que eu fiz aqui? Tá. Aí a gente já tem um mapa bem mais rico e mais complexo, mas RH precisa ter isso na mão, né? Se você vai entrar como gestor, ou se você tem uma empresa, né? Ou se você eu RH, ou eu tenho curiosidade, preciso entender, é importante entender que tem que lidar com todo esse universo desse mapa.
Cristina, eu não gosto de trabalhar com números. Por que que eu falo isso, né? Uma das coisas que me fizeram apaixonar pela área de gestão de pessoas 30 anos atrás foi que eu pensei, eu detestava matemática, eu falei, bom, que bom, eu não vou trabalhar com números, é aí que eu quero amarrar meu bode, né? Mas depois eu fui ver que números é algo que não tem como a gente fugir. Então, se não tem como fugir, vamos estudar. Eu preciso ter esse acompanhamento, porque aquilo que eu não meço, eu acaba me controlando. O que eu não controlo no universo corporativo é claro, o que eu não controlo acaba me controlando. Se eu não controlo o meu comportamento vai me controlar, isso é ruim. Se eu não controlo os meus índices, eles vão acabar me atropelando, eu perco o controle, e isso é péssimo para a organização. Então, aqui eu trouxe um exemplo de um mapa semestral que o RH fez acompanhando os índices, né? Então, o número de novas contratações versus as demissões. Aqui eu tive a taxa de rotatividade. Janeiro foi altíssima. O que a gente pode deduzir? Em dezembro, a empresa contratou muita gente para a época de Natal, aumenta a produtividade, tem que trabalhar mais, né? E chega janeiro, eu preciso fazer demissão. Fevereiro, março, vamos para a mais baixa. A mais baixa está em junho, que é 10%. O que que houve? Eu tive programas, isso eu vou ter que ler dentro do RH, né? Nós implantamos programas de redução de rotatividade? Não, porque em abril foi alta, mas de abril para junho desceu. Nesse período, o que a gente fez? Né? Estudamos ambiente organizacional, tivemos que fazer alguns desligamentos, melhoramos a qualidade de vida no trabalho, alguma coisa foi feita. E o que foi feito? Não basta constatar, falar, legal, olha, de abril para junho caiu bastante. Né? O que foi feito? Isso não é problema meu, é problema seu sim, você precisa registrar. Porque um dia lá em 2022, 2023, vão te perguntar isso. Nossa, mas o que aconteceu nesse período? Ah, eu não lembro, eu não estava aqui, tem que estar registrado. Receita bruta para comparar, para fazer o comparamento com folha de pagamento, com os salários que eu estou pagando, quanto que eu pago de prolabore. E, gente, hora extra é um índice que a gente tem que controlar constantemente. Hora extra que nesse mapa não mudou nenhum mês. Né? Muito provavelmente a empresa coloca freios para hora extra, que diz assim, olha, tem pessoas que não estão autorizadas a fazer hora extra, quem está autorizado só até determinado limite. Então, muito provavelmente aqui já está diluído horas de treinamento e outras situações imprevistas que podem fazer com que ocorra uma hora extra. Quanto que eu gasto com benefícios, também é uma linha reta. Como a rotatividade foi constante, né? Assim, houve rotatividade, tá. Mas ela não teve uma variação fora dessa régua, então ela consegue manter os custos também numa linha reta. Qual a receita por funcionário? E qual o custo? Quanto cada funcionário trouxe para a empresa de lucro e quanto cada funcionário custou para a empresa. Isso é fundamental também. Quem é que traz mais lucro? Quem trouxe mais receita e menos custo? Deixou mais lucro. Qual área fez isso com mais eficácia? É o gestor da área que trouxe esse resultado ou é a área que costuma trazer esse resultado? E número de treinamentos que as pessoas tiveram e ações de integração. Esse mapa dá para ser bem mais complexo, quanto foi pago de treinamento per capita, quais os treinamentos foram realizados, quantos treinamentos externos, quantos treinamentos internos, quantos treinamentos com instrutor próprio, com instrutor contratado, para enriquecer quanto mais informações você tiver. O meu mapa com esse tipo de informação, ele tem 5 páginas para vocês terem noção de quanta informação a gente precisa mapear para saber em que terreno a gente está andando. Parece simples, né? Gestão de pessoas. Às vezes a gente ouve alguém falar assim, mas é só ficar lá na sala, é só fazer umas entrevistas, dar uma risadinha, descer para o chão de loja. Não, né? Tem que ter controle dos seus números. Eu acredito, né? Que vocês, a grande maioria de nós, a gente tem que ter planilha de custo pessoal, não tem? Uma planilhinha que seja de Excel, que seja uma cadernetinha daquelas que a gente escreve, né? Mas quanto que eu estou ganhando, quanto que é meu salário, quanto que eu gastei com alimentação, quanto que eu gastei com gasolina, manutenção de carro, quanto que eu gastei com celular, quanto que eu gasto com a escola do meu filho, com o plano de saúde. Eu tenho que ter controle disso tudo para saber aonde eu preciso economizar, onde eu estou gastando demais.
Às vezes eu me descontrolo, eu descubro, eu gosto de comer fora, né? Então aí eu descubro, nossa, eu gastei mais do que o percentual permitido, né? Que eu desenhei no meu mapa com refeição, então eu preciso controlar. Essa semana a gente não vai comer fora, a gente vai comer em casa. Então, porque senão eu não consigo guardar dinheiro ou fazer planos futuros, planos de crescimento. Da mesma forma como a gente tem que ter um controle mínimo do que a gente tem em casa, a gente tem que ter isso dentro da organização. Senão você perde o controle, você vai navegar sem saber para onde está indo. Ok, gente, é trabalhoso, né? Mas isso é prazeroso, é legal quando você fecha o mapa e consegue entender e acompanhar os resultados.